Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula da Escola da Inteligência? E hoje nós vamos para a nossa segunda aula dessa lição, onde nós vamos continuar falando desse tema tão importante que é a generosidade. Então, vamos relembrar esse conceito que nós vimos na aula passada? O que é ser generoso? O que é uma pessoa generosa? Uma pessoa generosa é aquela pessoa que se preocupa com o outro, que sempre está disposta a ajudar. Então é muito importante a gente pensar que a gente precisa ser generoso com o outro e com a gente. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quando eu sou generoso com o outro? Quando eu me preocupo com eles, quando eu paro para ouvir, quando eu presto atenção no que eles estão me falando, quando eu ajudo nos momentos em que eu posso. Então, essas atitudes, elas são atitudes generosas com os outros. Mas é muito importante que a gente também seja generoso com a gente mesmo. Então, como assim eu vou ser generoso comigo mesmo? Então, eu vou respeitar o ritmo do meu corpo, né? Então, se eu tô me sentindo muito cansado, eu vou dormir, porque se eu tô sentindo cansado, tem gente que fica até tarde jogando, fazendo algumas coisas. Então, a gente acaba não respeitando os limites do nosso corpo. Então, a gente é generoso com a gente mesmo quando a gente respeita os limites do nosso corpo, quando a gente se cuida, né? Porque quem é generoso consigo mesmo é porque se ama. E quem se ama tem que se cuidar. Tomar um banho gostoso, ter uma alimentação saudável, cuidar da sua aparência, né? Dos cabelos, sempre estar arrumadinho. Então, quando a gente faz isso, quando a gente se cuida e se respeita, a gente fala que a gente está sendo generosos conosco mesmo. E muitas vezes, quando a gente fala em generosidade, a gente acha que ser generoso é só quando eu pego e dou alguma coisa para alguém. Alguém uma pessoa carente está passando frio, eu vou lá e dou um agasalho. Uma pessoa carente, ela não tem o que comer, eu faço uma cesta básica, vou lá e entrego a ela. Então, essas atitudes também são atitudes de pessoas generosas. E sempre que a gente pode, é muito importante que a gente ajude as pessoas que precisam. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que ser generoso não é só doar algo material para as pessoas. Nós podemos ser generosos sem comprar e sem doar nada materialmente. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando eu cuido bem do meu cachorrinho, do meu animalzinho de estimação, eu encho ele de carinho, eu trato dele, eu cuido, eu zelo por ele. Então eu estou sendo uma pessoa generosa com o meu animalzinho de estimação. Quando eu respeito minha família, meus pais pedem para que eu faça algo, eu vou lá e faço, eu ajudo na minha casa o que eu posso. Então, eu também estou sendo generosa com meus pais, com a minha família. Quando eu ajudo um amigo, né, meu amigo está com problema, eu vou lá e escuto, eu presto atenção no que ele está me falando. Então, eu também estou sendo generosa. Existem várias formas de generosidade. E lembrando que todas elas são muito válidas e importantes. Tanto a generosidade de dar algo físico, mas também a generosidade de se colocar no lugar do outro, de ouvir o que o outro tem para dizer e fazer o bem, que esse que é o grande sentido da generosidade. E agora, pessoal, aqui nessa aula, nós também vamos abordar um tema que é o contrário da generosidade, que é o egoísmo. Então, o que é o egoísmo? Egoísmo é exatamente o contrário da generosidade, porque quem é generoso, quem usa da generosidade, pensa em si, pensa nos outros, pensa em todo mundo, quer que todo mundo fique bem, quer que todo mundo fique feliz. Mas quem é egoísta, não. A pessoa egoísta, ela só pensa em si, ela só pensa na sua necessidade. Então ela quer as coisas só para si, ela não se importa com os outros. Então, infelizmente, no nosso mundo existem muitas pessoas egoístas, né? E a gente precisa espalhar essa generosidade. E caso a gente conviva com uma pessoa que a gente acha essa pessoa egoísta, a gente procurar ensinar essa pessoa e transformar esse egoísmo em generosidade, porque o nosso mundo ele precisa de pessoas generosas, de pessoas que se ajudam, de pessoas que olham para o próximo. Então, toda vez que a gente pratica esse exercício da generosidade, a gente contribui para um mundo melhor. E agora que nós já refletimos sobre esses dois importantes conceitos
que é a generosidade e o egoísmo, eu convido vocês a pegarem a apostila lá na página 86. Lá na página 86, pessoal, nós temos uma atividade que está pedindo para que vocês anotem ali atitudes de generosidade no dia a dia. Aí está pedindo para vocês se reunirem em grupo, mas como isso não é possível, você pode trocar umas ideias aí com seus familiares, tá? E anota aqui. Então, por exemplo, participantes, você vai colocar lá o seu nome e o nome da pessoa que você conversou, se foi seu pai, sua mãe, quem que acompanhou você aí nessa atividade. A situação. Então, como essa é uma atividade adaptada, para facilitar para vocês, eu vou falar algumas situações e aí vocês vão prestando atenção e veja qual situação que você quer escolher. Então, eu vou falar para vocês, ó, primeira situação. O rei ou a rainha, eu, no caso você, está andando por uma calçada quando vê um menino cair de sua bicicleta. Então, o que você faz? Pensando nessa questão da generosidade, você está andando, de repente o menininho andando ali perto de você, puf, cai da bicicleta. O que você faz? Segunda situação, o rei e a rainha, eu, no caso você, observa que sua avó apresenta dificuldades para andar. Então ela vai se levantar, ela precisa se locomover de um lugar para o outro, mas ela tem dificuldade, que ela está com algum probleminha ali na perna ou nos pés. Então o que você faz? Terceira situação. O rei ou a rainha, eu, percebe que seu amigo está triste porque tirou uma nota baixa na prova. O que você faz nessa situação? Quarta situação. O rei ou a rainha, eu, está no intervalo das aulas e vê a professora passando pelo pátio da escola carregando um montão de livros e uma bolsa muito pesada. O que você faz? E a última situação. O rei e a rainha, eu, percebe que seu cachorrinho está triste lá no canto do quintal. O que você faz? Então, escolha uma situação dessas que a Pró Valéria passou para vocês e você vai anotar aqui a situação e o que você faria nessa situação, tudo bem? Lembrando que você precisa usar toda a sua generosidade para ajudar essa pessoa ou esse animalzinho que está precisando de ajuda. Na próxima aula, nós continuaremos a refletir sobre esse importante tema e eu espero você lá. Tchau, tchau!